Oi, gente! Então vamos falar agora de repetição, tá? Repetição é o elemento que você vai ele é um elemento que vai ser super utilizado, principalmente quando você vai fazer todo o restante da papelaria da sua noiva, né? Ele é muito mais forte em diagramação quando você fala em um projeto gráfico, estilo um álbum no bebê, estilo uma revista, né? Estilo um material que ele tem começo, meio e fim, com várias páginas, porque ele é um elemento que ele vai precisar, um dos pilares que você vai precisar utilizar ele muito para dar uma unidade visual, num elemento só, num objeto só. Agora, quando a gente fala em festas, em convite, ele é super utilizado assim, você vai criar um elemento visual forte, seja uma cor, seja uma fita, seja uma textura, seja um monograma, tá, gente? Isso, aquele nominho, os dois lá, chama-se monograma, não é brasão, tá? Brasão é uma outra coisa, mas só para título de curiosidade. O monograma, ele é muito legal para você utilizar como repetição, mas ele não precisa ser o único, né? Você não precisa ter o nome do seu aniversariante em toda a papelaria. Eu, inclusive, não gosto, né? Eu gosto de elementos de repetição assim. Eu vou fazer um trabalho, a festa é Pinóquio, né? Eu não preciso repetir Pinóquio Patrícia em todos os elementos. Eu posso repetir o Pinóquio em um, eu posso repetir a textura de madeira em outro, eu posso repetir a cor num terceiro, eu posso colocar meu nome num quarto e assim vai. Eu não preciso utilizar todos os mesmos elementos, tá? Em todas as papelarias, em toda a parte de papelaria. Lembra quando a gente tinha, assim, lá atrás, uns 18 anos, faz uns 5 anos que eu saí dos 18, tá, gente? Mas assim, quando a gente tem 18 anos, que a gente começa a sair de casa, né? Que a gente começa a namorar, começa a sair, aí a gente começa a se arrumar para sair. Na verdade, hoje em dia as meninas começam bem mais cedo, né? Começam lá nos 10, 11, 12. Então, de repente, elas vão sair, elas estão super cheias de elementos, elas estão maquiadas, elas estão cheias de brinco, elas estão cheias de colar, elas estão cheias de elementos, né? É mais ou menos isso que acontece na papelaria, que a gente algumas vezes vê. O pessoal fala assim, eu vou usar foil. Beleza. E de repente ela vai usar o foil dourado, ela usa em absolutamente tudo o foil dourado. E aí quando você vê a papelaria, você está vendo só dourado, né? Isso não traz refinamento. Então assim, a repetição ela pode se tornar over. Então, quando você cria um conceito, você tem que você tem que criar pensando em vários elementos que possam ser repetidos ao longo da sua papelaria, de maneira que a sua papelaria também tenha o interesse visual que tem o seu convite, né? Paty, mas não fui eu que fiz o convite. O convite veio pronto e eu não tem nada, ele não é um convite que tenha elementos. Você pode usar o papel, você pode usar a fonte, você pode usar a cor, você pode usar, mas ela colocou strass, então você pode colocar strass no seu trabalho. Ela utilizou foil, você pode utilizar foil. Não necessariamente tudo em todas as peças. A mesma coisa ocorre com o seu convite, né? Você não precisa usar a mesma fonte em todos, como a gente já viu, isso não traz contraste. Você não precisa usar a mesma cor em todo o convite, porque também não traz contraste, né? Então, você pode criar diversos elementos de repetição. Esse convite que está na tela, ele é um convite que ele foi feito para aquela noiva amiga minha. Então, assim, ele tem vários elementos interessantes. Porque, assim, primeiro que ela era moderna, mas ela era tradicional, lembra? E ela usou renda. E ela queria, de alguma maneira, que eu colocasse essa renda no convite. Só que se eu ilustrasse o convite dela, quando você ilustra um convite, ele perde uma parte da sofisticação, né? E ela queria porque queria a renda, mas ela não queria a renda física, ela queria a renda. E ao mesmo tempo ela queria, esse envelope ele é no relux telado, né? Ele é um envelope bem sofisticado, ele é um papel, quem conhece o relux telado sabe que ele é um relux telado. Ele é um relux telado, ele é sofisticado, ele é dourado, então ele tem assim um douradinho em cima, e ela queria tudo no dourado, porque a festa ia ser em amarelo e Tiffany. E ela não queria isso no convite, então a gente teve que traduzir o amarelo para o dourado, né? Lembrando que o vestido dela era um nude, era um champanhe envelhecido, né? Era aquele off-white,
que é até engraçada essa história do Off-White. Quando eu falo para vocês que tem que ligar para o fornecedor e perguntar, é porque eu já cansei de fazer isso. Então, assim, a primeira noiva que veio para mim, 4, 5 anos atrás, que entrou no boom do Off-White, aí a noiva chega para mim e fala assim, eu quero meu convite Off-White. Você tem papel Off-White? Tenho! Ai, lindo, né? Eu acho lindo também. Eu não fazia a menor ideia do que fosse. Menor ideia. E aí, eu liguei na VSP, na minha fornecedora, liguei pra Bruna, falei assim, Bruna, vem cá, diz pra mim, o que é o papel Off-White? Aí ela começou a rir, você também caiu nessa? Ela falou assim, você não é a minha primeira cliente que tá me perguntando isso ultimamente. Paty, sabe aquele papel amarelado, assim, aquele branco sujinho, aquele branco fechado? Aí lógico, né? Off-White, branco fechado. Sei. Então, o antigo champanhe. Isso é o Off-White. Eu falei, Aí quando eu fui conversar com a cliente, eu já tinha várias amostras amareladas do tal e levei para ela. Por isso que eu falo, gente, é super importante a gente conversar com o fornecedor, né? E aí, voltando aqui um pouquinho, esse convite que está na tela, a gente puxou ele para o dourado. Eu tive um outro problema com esse convite. O noivo não gostava de convite de casamento. O noivo achava que convite de casamento era uma coisa brega e ele queria, enquanto a noiva queria um convite 21 por 25, ele queria um convite no Facebook. Ele queria criar um evento no Facebook porque ele achava que convite de casamento era uma coisa que não descia, ele não queria. Então a gente teve que fazer um convite de casamento que agradasse os dois, né? Que fosse tradicional e ao mesmo tempo moderno o suficiente para agradar o noivo. Então a gente optou por fontes manuscritas bem modernas, foi uma fonte que a gente comprou para isso. Fonte é o seguinte, as melhores são compradas, a gente tem que comprar fonte, tem que investir, são caras mesmo. Mas quando você tem um noivo, uma noiva disposto a fazer isso, que você sabe que ele vai gastar, você sabe que ele quer investir, façam, vale a pena, sabe? E a gente investiu nisso. A renda, eu peguei a renda do vestido dela e desenhei mais ou menos parecida com a renda. Eu usei todo um trabalho de fotografia e tal, e em cima eu peguei a renda do vestido dela e mais ou menos criei. E para não usar no convite, porque eu acho que o convite ilustrado ele perde muito dessa sofisticação, né, que ela queria, era um casamento que ia começar às 9 da noite, eu coloquei na parte interna do envelope. Né? Então eu imprimi o envelope e eu cortei ele do avesso. Eu já faço geralmente isso, mas dessa vez foi ótimo de eu já fazer isso, porque a hora que eu coloquei do avesso e imprimi, ele já ficou certinho onde tinha aqui a impressão, né? E a gente tem que cuidar muito com isso, tem que decidir isso na hora de criar em cima do papel. Quem conhece esse papel telado sabe que ele tem um avesso e tem um direito. Então assim, dependendo de como eu imprimisse esse papel, o fora do envelope, a parte de fora do envelope ia ficar no avesso do papel, e não o contrário. Então, eu realmente tive que imprimir no avesso do papel. Né? É uma coisa que a gente tem que prestar atenção também quando está fazendo um trabalho, em como o material se comporta. Não adianta só eu falar assim, eu vou usar esse papel porque esse papel é lindo. Ele é lindo, mas e se eu não quiser que ele se comporte dessa maneira, eu tenho que conhecer muito bem o papel. Eu tenho que saber do que eu estou falando, né? Eu tenho que ter amostra, eu tenho que ter catálogo, eu tenho que saber que papel que é, como é que ele funciona, né? Por exemplo, tem papel que não imprime bem na jato de tinta. Ele fica meio fosco, ele não fica com aquela impressão bonita, né? Então eu tenho que procurar um material que tenha o mesmo resultado, mas que me traga uma impressão bacana, né? Então, tem que ser mais ou menos nessa vibe, certo? Bom, aí quando voltou para essa parte do convite, eu precisava de elementos de contrastes, porque eu não usei as cores da festa no convite. Eu não usei Tiffany e eu não usei amarelo. Se eu tivesse usado o Tiffany e o amarelo, o convite teria perdido aquela sofisticação que ela procurava, que ela buscava. Né? O amarelo é uma cor muito forte, é uma cor linda. Eu não estou dizendo que o amarelo é feio e nem que não precisa ser sofisticado. Mas a sofisticação que ela queria, eu não ia encontrar colocando o amarelo e o Tiffany. Então, eu optei pelo dourado no lugar do amarelo.
e busquei elementos no convite que eu pudesse repetir posteriormente na papelaria. Nessa foto que vocês estão vendo agora, ele mostra bem isso. Eu trouxe para dentro da papelaria o quê? O monograma, né? Que vocês estão vendo ali, o monograma do convite. Eu trouxe, o noivo não queria o desenho, o aro em volta do monograma. Então, o monograma do convite, ele era um monograma onde tinham só praticamente as iniciais deles e só um coraçãozinho em cima. E para a papelaria, para não ficar um elemento solto, para não ficar um elemento, né, perdido ali, porque às vezes você tem um elemento que ele fica perdido, ele fica solto, a gente fez o desenho em volta do arozinho com folhinhas, que é o que a gente chama de hand draw, que é desenhado à mão, né? E são vetores, tá, gente? E assim, eu não preciso desenhar, mesmo que eu opte por desenhar, como às vezes acontece, eu faço a pintura de alguma coisa com caneta ou com aquarela, eu não preciso desenhar ou pintar um a um, tá? Eu posso desenhar isso, eu posso pintar isso e eu posso digitalizar e usar no resto do meu trabalho todo, tá? Eu posso optar por usar vetor, não desmerece ninguém usar vetor, vetor está aí para ser usado, a gente tem que usar o vetor. O vetor, ele enriquece seu trabalho, vocês têm que conhecer vetor, vocês têm que saber trabalhar com vetor, né? O vetor, ele é e assim, não é um bicho de 7 cabeças, na verdade. Quem trabalha com estúdio já trabalha com vetor, né? Porque o estúdio, ele é um sistema vetorial, ele é um sistema que utiliza vetores, ele não utiliza bitmap, ele utiliza vetores. Então, se você já trabalha com estúdio, procura conhecer programas que também trabalhem com vetores, como Corel, como Illustrator, né? Para que vocês abram o leque de vocês. Principalmente nesse negócio de casamento, tem cada vetor lindo, né? E a gente precisa ter esse tipo de conhecimento. Aí, voltando um pouquinho, eu utilizei aqui, eu trouxe para dentro da papelaria o quê? Os lacres, né? Os lacres que selavam os convites, eu trouxe para dentro da papelaria. Eu fiz nos reservados os lacres, eu utilizei nos reservados os lacres. Eu usei a fonte, que era uma fonte muito bonita, foi bem cara, então a gente precisava utilizar ela mais vezes. E para os menus, eu utilizei um monograma desenhado, né, em relevinho ali, que vocês estão vendo, e coloquei as rendas que estavam no convite fora, eu coloquei dentro na capa do menu. Como era um papel muito caro, porque esse Relux telado, ele é um papel extremamente caro, e ele foi comprado para o convite, então eu utilizei também na impressão a cor, é um begezinho mais clarinho. E eu optei também pelo canson telado nude sem ter brilho, né? Então ele ficou um material mais fosco, eu trouxe o dourado nas rendas, eu trouxe o mesmo elástico que eu utilizei para fechar o convite, eu trouxe em alguns elementos também. Eu não tenho aqui a parte do kit toalete, mas o kit toalete foi na cor da festa, né? Embora eu tenha mantido o dourado em vários materiais, o kit, a caixa foi feita em tecido Tiffany e o dourado veio junto com o bordado, ele veio com o acabamento e todas as embalagens foram em branco com o laranja, com o amarelo e o Tiffany, tá? Então assim, você pode mesclar esses elementos e deve. Vou mostrar por quê, porque agora eu vou mostrar um exemplo não positivo, né? Esse é um exemplo de repetição que eu particularmente não gosto. Ele repete tudo, ele repete as fontes, ele repete a cor, ele repete o desenho das rosas integralmente, né? Ele repete, o mostarda é muito forte, o vermelho é muito forte, essas rosas têm um desenho muito forte, então assim, ele é um trabalho que eu não gosto, porque ele se repete demais. Ele poderia usar a fonte de um lado, a cor do outro, poderia ter soltado, porque são vetores, ele poderia ter soltado essas rosas, né? Ter utilizado só uma rosinha aqui, só um negocinho ali, né? Ele poderia ter feito isso de maneira mais... de maneira menos repetitiva.
A repetição ela não precisa ser repetitiva. A repetição ela não precisa ser cansativa. Você tem que saber dosar os elementos do convite quando você vai repetir ele na sua papelaria. E vice-versa, né? Você não pode ter um convite também muito cheio. Você não pode ter uma coisa... Esses são exemplos que eu gosto demais. Ele repete o papel, ele repete a cor, ele repete a linguagem das fotos, mas não repete as fotos, né? Então, vocês percebam que tem fotos diferentes, a linguagem é a mesma, mas as fotos são diferentes. E você tem o papel, você tem a fonte, é tudo muito clean, tudo muito chique, certo? E isso dá uma unidade sem cansar, porque a repetição, ela vai te trazer uma unidade visual. Ela vai saber que da hora que você entra na porta do buffet até a hora que você vai embora, mesmo quando você estiver no banheiro, na cozinha, quando você estiver tomando café, quando você estiver jantando, seja num aniversário, você estará no mesmo evento, tá? Você não saiu daquele evento e foi parar em Marte. Porque às vezes você tem a sensação assim, que você entrou num evento e no meio do evento você está em Marte. Porque assim, nada conversa com nada, nada. Aí você tem os dois extremos, né? Você tem aquele extremo do cara que repete tudo, que você sai de lá enjoado, parecendo que estava no McDonald's de 1980, que era tudo laranja, marrom e vermelho, né? E você também tem aquele evento que você vai e a sensação de que você tem é que você entrou num evento e saiu em Marte, porque nada fala com nada, né? Então, assim, você repetir demais um negócio, você repetir de menos, você acaba perdendo a mão. E essa mão do design que eu falo, ela tem que ser uma mão equilibrada. Ela tem que saber dosar. Em design, a gente tem uma máxima que diz o seguinte, mais é menos. Então, quando você quer que algo chame mais atenção, você coloca às vezes menos, né? O que te chama mais atenção? Uma gota branca na roupa preta ou uma gota preta na roupa branca, né? Então, assim, a roupa toda branca, você colocar um ponto preto, ele vai te chamar muito mais atenção. Então, quanto mais clean uma coisa, mais fácil é de você ter esse elemento de repetição, mais fácil é da pessoa se interessar, né? Você encontra aquele amigo na rua, ele tá todo de branco, você só olha para aquela gotinha de ketchup na mostarda ou de mostarda na camiseta dele, né? Ele tá falando com você e você não consegue tirar o olho da mostardinha na camiseta dele, né? É mais ou menos isso, tá? O seu olho ele vai ser sempre atraído. Então, se você tiver clean, um trabalho mais clean, a sua repetição tem que ser mais leve e, ao mesmo tempo, provavelmente ele vai chamar muito mais atenção, mesmo sendo um casamento, certo? Vamos falar de proximidade?